dia como hoje, em um 4 de novembro, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, discursava em uma praça no centro de Tel Aviv. Na ocasião, ele foi orientado a colocar um colete à prova de balas. Com a bandeira da paz, ele preferiu não usar e passar uma mensagem, mas a decisão custou caro demais. Em 4 de novembro de 1995, Rabin foi assassinado por um israelense que era contra as iniciativas de paz do primeiro-ministro. Há 25 anos sem Rabin, Israel se vê cada dia mais longe do diálogo e da paz com os palestinos. O primeiro-ministro ainda é a marca mais forte de paz no país. Nesse episódio do E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel, vamos lembrar quem foi Yitzhak Rabin e quais os legados dele. Eu sou Amanda Hatzira, estudiosa de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. Eu sou a Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, como vocês já sabem, ativista comunitária aí de mais de 10 anos. Nossa convidada hoje é a Revital Poleg, ex-presidente da Agência Judaica no Brasil, até 2 anos e meio atrás. Ela foi diplomata e trabalhou com Shimon Peres durante os acordos de Oslo. Hoje ela é CEO da Wikimedia Israel. Revital, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar com vocês, com muitas saudades ao Brasil, aos amigos. Eu também fiquei muito feliz que deu certo e que a gente conseguiu organizar as agendas para fazer esse encontro acontecer. Eu lembro que a primeira vez que eu te vi, Revital, foi numa simulação da Knesset aqui em São Paulo, que eu participei. Foi bem legal, mas Obrigada. Vamos lá. Bom, então a gente começa sempre pelo começo, né? Então, quem era Yitzhak Rabin antes de entrar na política e como que começou a trajetória dele nessa área? Bom, Rabin, primeiro de tudo, era Sabra. Digo isso, Sabra significa nascido em Israel. Digo isso porque era o primeiro-ministro israelense, eventualmente, que era Sabra. E isso, para mim, é um pouco simbólico porque tem que ver com a conexão dele com Israel, assim, nascido em Israel, crescendo em Israel, nascido em Jerusalém, mas em 1922, e a parte grande da sua vida era soldado de alto nível, ele chegou a ser o chefe de Estado-Maior, mas era soldado, significa que ele conhecia o que significa guerra, de muitos ângulos, de muitos eventos, de muitos acontecimentos que ele participou. Desde a Guerra da Independência de 1948, quando era o chefe da divisão de Ariel, que liberou o caminho para Jerusalém, e até 67, a Guerra de 6 Dias, quando era chefe do Estado-Maior do Exército, e liberou Jerusalém. Assim que é bem simbólico que ele é a pessoa que chegou eventualmente a lidar o processo de paz com os palestinos, ou pelo menos tentou de fazer isso. Em seu discurso, na Casa Branca, nos gramados da Casa Branca, em 13 de setembro de 1993, o dia que assinaram o acordo de Oslo, que se chama, ele falou: sou soldado de paz. E é muito especial que uma pessoa que passou guerras, que ele mesmo lutou contra os árabes, contra os palestinos, contra exércitos da região, ele mesmo entendeu o que significa guerra. Ele perdeu muitos amigos, chegou à conclusão que a paz é melhor que a guerra. Ele não fez isso sozinho, atrás de tudo isso foi Shimon Peres, com quem tive a honra de trabalhar diretamente durante esta época, e quem praticamente começou esse processo. Mas Rabin foi o primeiro-ministro, assim que tudo isso é baixo o nome dele, junto com Shimon Peres. Depois da Guerra de 6 Dias, quando terminou o serviço militar, ele foi embaixador de Israel nos Estados Unidos, entre 68 até 74, se não estou errada, e depois voltou para Israel e entrou na política. Era o governo de Golda Meir nessa época, e ele foi o ministro de Defesa. Depois foi primeiro-ministro pela primeira vez, saiu disso e voltou depois para governo de coalição, junto com Shamir, que era da Likud, e em 92 ganhou as eleições de Israel.
ganhou as eleições e no discurso dele, da vitória das eleições, ele falou que nós vamos caminhar pela paz. Isso foi uma declaração super importante, em alguns sentidos, contra o ambiente que foi nesse momento, mas isso foi o legado dele. Rabin foi, antes de tudo, era um líder com valores, era um líder que para ele Israel foi a primeira coisa, não ele mesmo. Para ele, o povo foi o primeiro, o bem do povo, o bem do Estado. Isso foi o que mais foi importante para ele. Faltam hoje líderes desta postura. Não, realmente. Quando a gente estava pensando nesse roteiro, a gente conversou muito sobre o quanto toca a gente falar do Rabin, né? Porque ele realmente é um líder que faz muita falta. Israel hoje, mais do que tudo, precisava de Yitzhak Rabin. E qual que foi o momento em que ele passou a se dedicar ao diálogo e à paz com os palestinos? Em que momento isso passou a ser parte da luta dele? Bom, como falei, no discurso ao final das eleições, ele falou que vai realizar, tentar negociar com os palestinos, vamos conseguir algum acordo, não falou da palavra paz de forma muito clara, mas falou da intenção, e isso foi uma declaração, ok? Mas, na verdade, que o processo mesmo foi começado por Shimon Peres, e foi começado, posso dizer, um pouco de coincidência. Por que de coincidência? Porque começou com dois acadêmicos israelenses que realizaram conversações com palestinos em Noruega e sobre hipóteses, ok? O que vai acontecer se conseguimos, ou como podemos conseguir paz, ou como podemos caminhar pela paz. E as conversações viravam sérias. E no momento que viravam sérios, eles falaram com Yossi Beilin, que era o subministro de Relações Exteriores nesse momento, e Beilin falou com Shimon Peres. E aí entraram a um diálogo, ok? Porque eles entenderam que já não é o caso para acadêmicos, já é o caso para políticos, para o governo, digamos. E aí começou o diálogo secreto, ninguém sabia disso, e demorou alguns meses e se avançou. E o momento que foi entendido que estamos falando de algo bem sério, aí decidiram que o governo vai adaptar. Peres conversou, claro, Rabin sabia de Peres do evento, mas do assunto, dos acontecimentos. O momento que Rabin entendeu que é sério, decidiu que vamos para lá. Nesse momento, foi nomeado, Uri Savir era chefe do Ministério, o diretor executivo do Ministério de Relações Exteriores nesse momento, e ele foi nomeado o Chief Negotiator das negociações com os palestinos, e começaram uma série de conversações ainda secretos, ainda bem assim, de baixo, perfil baixo, quando chegaram a um momento que já foi entendido entre os lados que temos aqui algo sério, aí saíram com a declaração. Significa que Rabin e Peres informaram a Estados Unidos que não estava no começo dentro desse secreto, e aí chegamos eventualmente para 13 de setembro de 1993. Felizmente, tive a honra de começar a trabalhar com eles, com Uri Savir e com Shimon Peres nesse momento. Assim que tive a honra de ter um pouco de relacionamento com esse processo, que para mim foi super e ainda é super importante. Era diplomata nesse momento, por isso que... Sim, eu acho incrível que você esteve tão próxima disso. Por isso era tão importante falar com você. Me fala um pouquinho de ser israelense nessa época e sentir o que estava acontecendo, né? Qual era o clima antes do assassinato do Rabin? Já ouvi pessoas falando que se sabia que algo ia acontecer. Tem pessoas que falam que foi o maior baque da sociedade israelense. De que lado você está? Você acha que se imaginava algo próximo do que aconteceu?
Na verdade, ninguém poderia criar que alguma coisa desse tipo pode acontecer. O clima se agravou de pouco a pouco, pelos atos terroristas que aconteceram durante 94, 95. Isso foi bem difícil para o povo de Israel, para todos. Rabin e Peres decidiram continuar o processo apesar disso, ok? Isso não foi fácil, não foi simples. Então, mesmo em negociação, os ataques continuavam acontecendo. Exatamente, e isso foi bem difícil. O ambiente começou a ser bem hostil, bem tumultuado, bem tumultuado. A sociedade mesmo, muitas pessoas estavam acusando o Rabin de traição, né, chamando ele de traidor, né? Havia manifestações em que eu lembro que tinha cartazes com o Rabin de kefia, dizendo que ele estava traindo a sociedade israelense. Então, ele passou por uma rejeição também, né, por parte da sociedade. O povo foi dividido. O povo, não era uma única forma de pensar. Eram dois campos, posso dizer. O campo a favor da paz, que estava preparado para tomar todas as medidas que precisa para chegar a algum acordo, mudar a história, trazer nova esperança para esta região. E outro campo que estava contra, que teve medo de que vai acontecer, que teve medo de talvez os territórios serão entregados aos palestinos. O medo foi o que mais lidou este processo. E enfrentamentos foram terríveis. Mas estamos falando de 25 anos depois, e posso dizer que, apesar de tudo isso, que foi bem duro, ninguém acreditava que esse medo que talvez vão matar algum líder, de verdade pode acontecer. Isso foi fora do pensamento de nós. Talvez naivos, não sei, talvez não queríamos entender, mas não foi o clima em Israel, não foi na experiência de israelense, essa coisa não pode ser. No passado, sim, aconteceu um assassinato de um protestante da proteste de esquerda, Emil Grenzweig. Mas isso foi dentro de uma manifestação e não foi um líder, etc., etc. Foi diferente. Rabin era primeiro-ministro, era o símbolo do Estado, era o chefe, o pai do país. O ambiente foi difícil, mas ninguém acreditou. E acho que fomos errados, bem errados, porque sim, os signos eram lá. A luz, como fala? Estava acesa? Não, Adão. Vermelha. A luz vermelha estava lá, mas nós não queríamos acreditar que é possível. Olha, o corpo israelense que está responsável pela segurança do primeiro-ministro não tomou as medidas relevantes, ok? E não porque não queria, porque ninguém acreditava. A concepção foi que isso não pode acontecer em Israel. Que falam, mas não vão fazer. Que de falar e de fazer tem espaço, e isso ninguém vai caminhar esse espaço. Mas fomos errados. Acho que de alguma forma, né, se esperava que Rabin, se por muito fosse assassinado, ainda seria do lado oposto, né, do lado, talvez, num ataque terrorista palestino, em algo vindo do outro lado, não do próprio Estado israelense. Né? Parte do choque, assim, foi ter sido um israelense, né? Olha, para mim, esse é um ponto que mudou minha vida. Da forma mais clara, mais simples, isso mudou minha vida profissional, e isso é um evento que cada ano me dá... É um dia difícil para mim. Eu falo isso em forma pessoal, mas sei que meus amigos e muitos outros se sentem no mesmo. É alguma coisa que você não pode esquecer
para sempre. Eu lembro exatamente onde estava, o que fez, com quem falei, tudo isso é um marco na vida minha, e igual como eu, muitos outros. E quero dizer mais que isso, não somente para pessoas que estão a favor da paz. Eu acho que é um ponto de quebra para o povo israelense em geral. Esquerda, direita, cada um de seu ângulo, cada um do ponto de vista dele. Mas não pode dizer que o assassinato de Rabin não é um evento que marcou a vida do povo de Israel. Para mim, pessoalmente, praticamente eu saí da vida diplomática com isso, porque continuei a trabalhar com Shimon Peres, que já não foi o ministro de Relações Exteriores, e saí do ministério para começar a fazer a paz em outra forma, em forma civil, para estabelecer o Centro Peres pela Paz. E para a diplomacia nunca voltei. Mas essa é a minha história pessoal, que não é a parte importante. A parte importante é o que significa esse assassinato para o Estado de Israel. E isso quebra, e a quebra continua até hoje. Cada dia mais difícil, cada dia mais complicado. Estamos vivendo isso hoje. É o resultado desse, sem dúvida, é o resultado do assassinato do Rabin. Porque a quebra entre esquerda e direita se explotou nesse momento. E posso dizer alguma coisa adicional? Olha, a gente que tem 25 anos de idade hoje, não sabe nada de quem foi o caso antes. Quem foi Rabin? Para eles, Rabin é história. Eles não conhecem a realidade que foi aqui entre Israel e os territórios antes disso. Eles não sabem que a autoridade palestina não existia. São questões que não chegam à mente das pessoas, porque não importa, é parte da história. Assim que, para entender, falta ainda esta conexão com a história que não está falada demais nos últimos 25 anos. Faz sentido. Sim, E, Revital, se a gente for pensar numa reação, né, pós o que isso aconteceu, como que você diria que a sociedade israelense foi se cuidando dessa ferida, vamos colocar assim? Porque eu acho que tem algo que muda no comportamento israelense depois disso, né? Mudou, mas depende em que sentido. Em sentido político, a esquerda caiu. Hoje, quase não existe esquerda no mundo político israelense, na sociedade israelense. Não é que não existem pessoas que acreditam nesse caminho, mas como campo político, praticamente não existe. Está diminuído dia a dia, ok? A esquerda teve medo grande, um pouco de o que vai acontecer, talvez, que vai acontecer com os que ficaram cajados, e cresceu ao outro lado a parte extrema direita, não só a direita, ok? Não tenho nenhum problema com a opinião que não é minha, ok? Mas as extremistas, as pessoas que estão contra todo o processo, contra qualquer negociações com os palestinos, isso cresceu bastante. E estamos vivendo isso hoje, quando praticamente não tem quase nenhum contato com os palestinos. O básico mesmo, nada mais. Com declarações de não temos com quem falar, no outro lado não existe um partner, etc, etc. É duro. E o Rabin tinha muito... Ele dizia que a paz era compromisso, né? Para dizer que paz era um acordo que tinha que vir de dois lados, não só de um dos lados. E falando nesse outro lado, né? Quem estava desse outro lado das negociações era um líder palestino que também era muito controverso, né? O Yasser Arafat. Absolutamente. E o Rabin ele estava muito comprometido com a paz, mas ao mesmo tempo tinha suas ressalvas e suas questões, né, com essa proximidade. Mas como que era a relação do Rabin
com o Yasser Arafat, né, com quem ele fazia esse diálogo? Rabin tinha, como fala, recelo? Receio. Rabin tinha receio com Arafat. Ele não acreditava na pessoa como pessoa, não no sentido, mas ele falou, eu não posso decidir quem é o líder do outro povo. O povo decidiu que é o líder deles, eu tenho que fazer negociações com o líder do outro lado. Paz você não faz com amigos. A paz você faz com inimigos. E ele, Arafat, era inimigo com quem ele tentou de fazer a paz. Assim que deixou ao lado o seu sentimento, mas não era, nunca realmente gostou de Arafat. Tem uma história, não sei se vocês conhecem isso, mas em 13 de setembro de 1993, o dia da assinar os acordos em Washington, uma das discussões grandes foi se vai apertar a mão de Arafat ou não. Rabin não queria. E praticamente, se vocês olham o filme dessa época, quando... Tá dando um empurrãozinho. Exatamente. Clinton estava no meio e estava praticamente empurrando os dois. Porque para Rabin, as mãos de Arafat eram cheias de sangue. E é verdade. Eram cheios de sangue do povo israelense, de sangue de judeus e de muitos atos terroristas que aconteceram em Israel e fora de Israel, ok? Mas ele estava bem convencido que a paz se faz com inimigos. E isso ajudou para ele continuar. Mas não eram amigos, de nenhuma maneira não posso falar de amigos, eram partners pelo processo. Sim, só aproveitando esse gancho, né, que a gente está falando sobre controvérsias, né, a gente tem muito ainda, lembra desse legado que o Rabin deixou, né, muito positivo em relação aos processos de paz, mas e os erros dele? O que você acha que ele poderia ter feito diferente durante a sua vida política? Olha, é difícil analisar hoje o que poderia ser. Vamos lembrar uma coisa. Essa foi a primeira vez na história do povo de Israel, do Estado de Israel, de negociações com os palestinos. Muitos erros eram lá, é verdade. Mas isso foi o resultado de tentar alguma coisa que nunca aconteceu antes, ok? Quando você cria um caminho novo, está fazendo erros, sem dúvida, ok? Mas neste momento era difícil de apreciar, ok? Ele era bem convencido, era a guerra mais difícil, o ponto mais difícil de quebrar para chegar a algum acordo com os palestinos era o ponto psicológico, era a barreira psicológica do povo, de cada um de nós, eu também. Barreira psicológica com os palestinos. Os palestinos eram inimigos de verdade, ok? Para nós eram muito relacionados com terror, com sangue, com tristeza, com medo, mas são os nossos vizinhos, ok? Assim que você não pode trocar os vizinhos porque não gostam dos vizinhos. O processo de paz não era para fazer favor aos palestinos. O processo de paz chegou para fazer o favor para nós, para que os nossos filhos vivem em paz aqui. Ok? Deve ser um win-win situation. Ok? Isso não foi para fazer algum favor aos palestinos, porque em 67 os territórios foram ocupados. Não. O ponto de vista de Rabin e de Peres era que se não vamos realizar este passo dentro de uma geração ou mais,
serão aqui na região mais palestinos que judeus. E se queremos guardar o Estado de Israel como Estado judeu e democrático, é nosso dever fazer algo difícil contra a posição aceitada, contra a concepção comum e quebrar esta situação, para assegurar que Israel fica um Estado judaico e democrático. Essa foi a motivação de tomar este passo e com todo o que significa. E quando está fazendo esse passo, está fazendo erros também, com certeza. Mas eu quero dizer alguma coisa a respeito, se me permitem, da influência do processo que não apreciam, que existe até hoje, ok? Vou tomar, por exemplo, o caso das últimas semanas, que é super importante, de novo relacionamento com Bahrein, com os novos, quem foi mais? Desculpa, eram... Desculpa? Emiratas, etc. Isso é um passo excelente, super importante. Mas isso não poderia acontecer se, 25 anos atrás, não firmamos algum acordo com os palestinos, não quebramos a barreira psicológica, apesar que não existe hoje nenhum processo com os palestinos, mas o fato que eles falam conosco hoje é porque tem antecedentes. Ninguém vai falar disso hoje, porque um pouco quebra a festa. Mas, na verdade, tudo isso é resultado que, como no Oriente Médio sempre demora, sempre tem um preço bem alto, mas é também o resultado dos acordos de Oslo. Assim que é uma coisa. Segunda, que é todo o fato que os palestinos, apesar de tudo, têm a sua autoridade para lidar a vida diária. Isso não foi o caso antes, ok? Eu não acho que isso é suficiente, ok? Falta muito. Mas, antes disso, eram territórios lidados por Israel. Nós não lidamos o dia a dia dos palestinos hoje. Isso ficou. E a barreira psicológica que eu falo, sobre o que falei, a barreira psicológica que antes disso não poderia conversar com palestinos, era contra a lei, ok? Contra a lei. Quem imagina isso? A geração que tem hoje 25 anos e 30 não sabe disso. Para eles, o fato que pode falar com palestinos é um fato, é parte da vida. Que bom que é assim, mas para entender a importância disso, tem que saber o que aconteceu antes. Sim. Eu fico até sem palavras nesse sentido. E eu evitá-la aí pedindo sua opinião. Por que depois da morte de Rabin a gente entrou nesse movimento à direita na política israelense que parece implacável, né? Hoje é difícil você pensar na esquerda israelense voltando a ganhar mais espaço ou mais influência no futuro do conflito. O que você acha que aconteceu que tudo isso se desfacelou com tanta força? O assassinato do Rabin foi um golpe enorme para a esquerda israelense. Eu falei antes disso que foi um golpe para todo o povo, cada um em outro sentido, mas principalmente para a esquerda, que ficou em estado de choque. E foi praticamente até hoje. E cada vez mais e mais. Hoje, como falei antes, quase não existe esquerda em Israel. A esquerda está desaparecendo. E é resultado do assassinato do Rabin.
porque era um momento de esperança, momento que a gente já começou a pensar como pode ser, pensar de como pode ser a vida sem terror, sem... não, desculpa, estou errada. A gente ficou traumatizada do assassinato do Rabin e foi para trás. E não tem vácuo na política, vocês sabem, não fica vácuo. Onde tem vácuo, entra outros. E a direita ganhou mais e mais força e, como sabemos, lidou o governo, a maioria desses anos está lidado por a direita, ok? Desses 25 anos, a parte o governo de esquerda foi só na época de Barak, e acho que é isso. Assim que a esquerda desaparece. E acho que vai demorar muito tempo e muita esforço até que se balança esta situação. Não está próximo. Uhum. Porque essa guinada à direita é um movimento que está acontecendo no mundo todo, né? Esse retrocesso é algo global, né? E você, né, tocou num ponto assim bastante importante, né, de falar que hoje na sociedade israelense as pessoas mais jovens não têm noção, né, do que foi, de quem foi Rabin, da sua importância para a história do Estado. Eu acho que existe uma certa alienação, né, sim. Mas pensando na sociedade israelense de hoje, e nos legados deixados por Rabin, o que ainda existe dele na sociedade israelense? E você acredita que a herança do Rabin é mal compreendida hoje na política? O legado que ele deixou para a política, há uma falta de compreensão ou ainda existe algo das ideias dele? Existe, mas bem reduzido. É difícil para a nova geração falar de um líder que eles não conheciam, ok? O legado de Rabin existe em várias formas, mas não como não tem essa força como foi bem longe disso, ok? Falta muito para ser um legado focal na vida israelense. O quem considera esquerda fala de Rabin, mas isso palavras velhas em muitos sentidos, porque isso não chama a atenção das novas gerações, ok? Ou as novas gerações conhecem mais a direita, ou estão relacionados Rabin com a quebra de Oslo, ok? Ou com os palestinos, assim que é bem complicado. Existe o Centro de Rabin, que está fazendo muitas atividades educativas bem lindas. Um museu incrível, para quem for para Israel, é um museu que vale muito a pena. Sim, concordo com você, mas para visitar, você tem que ou querer visitar por motivação pessoal de você, ou que te mandem para lá por a escola, por alguma atividade. E isso não muda o pensamento da gente, não é suficiente. Te digo outra coisa, última quinta, foi a data hebraica do assassinato do Rabin. Normalmente, a cerimônia oficial, a cerimônia nacional está realizada de acordo às datas hebraicas. O que significa? Significa que nesse dia tem uma cerimônia em Monte Herzl, ao redor do túmulo de Rabin, mas estamos este ano com a corona. E não pode realizar esta cerimônia como
todos os anos. E para mim é bem simbólico. Claro, não é nada que ver com política, o vírus não é político, mas o fato que 25 anos atrás ele foi assassinado e hoje nós não podemos realizar a cerimônia nacional como sempre, tem algo no ar que não me sente bem. Se realizaram o evento no Knesset, a cerimônia no Knesset como sempre, que não foi alguma coisa que gostei muito pelas palavras que foram expressadas lá pelo primeiro-ministro, não realizaram um evento na residência do presidente de Israel, que foi bem respeitoso, mas, como sempre, mas a cerimônia que para o povo não existia. E é um pouco simbólico, e se estamos falando de que o legado dele está, não quero dizer desaparecendo, mas diminuindo. É um esquecimento, né? É um esquecimento que vai entrando devagarzinho, que me é muito triste. Vital, nossa última pergunta, agora mais falando de atualidade, não tanto mais da história em si. Hoje a gente tem falado muito de líderes populistas, né? Então, a guinada direita que o mundo está passando. Rabin, acho que nunca teria se encaixado nessa visão populista que a gente tem hoje no mundo. Você acha que hoje Israel tem uma visão de populismo ou um pouco de populismo no seu dia a dia e encapado na sua política? E existe um paralelo claro com os outros países que estão vivendo isso? Eu acho que estamos vivendo no mundo inteiro uma onda de populismo, que é diferente em cada país tem o seu cor, o seu líder, a mentalidade é diferente, etc. Mas, em geral, estamos vivendo uma época diferente, de líderes diferentes, em Israel também. Como eu falei antes, para Rabin, o povo foi a coisa mais importante, não ele mesmo. E isso mudou. Isso mudou em Israel, isso mudou em outros países, sem nomear nomes, mas isso mudou e se vê isso ao redor do mundo. Aonde isso nos leva, não sei. Dá nesse medo. Momento... Dá medo? Dá medo, mas sou optimista. Sou otimista apesar de tudo. Eu não posso aceitar que assim ficamos nessa onda. O preço é alto, porque sempre nesse caminho tem feridos, e não necessariamente estou falando de feridos físicos, mas eu espero e tenho esta esperança que meus filhos não vivem essa onda para sempre. Israel não está em um momento melhor nesse sentido político. É difícil de dizer nesse momento aonde vamos, mas eu acredito na força do povo que não vai deixar isso para sempre. Não vai deixar isso, apesar, pode ser que nesse momento está bem frágil, etc. Mas o povo de Israel mesmo é bem forte, tem essa vivência, tem essa importância da vida, de querer viver, de fazer, de realizar. Assim que talvez estamos olhando o que está acontecendo, agora que estamos falando que sábado da noite aqui em Israel tem manifestações em todo o país contra esta situação. E isso acontece já há quase 3 meses, cada fim de semana. Okay? Isso não aconteceu no passado. Isso é algo novo. Okay? Assim que tem esperança. Não vai ser um passeio curto. Okay? Vai demorar, mas vai chegar. A gente tem mais uma eleição chegando, Vital, na sua opinião? O quê? Acha que vai ter uma nova eleição chegando logo, logo? Eventualmente tem que chegar. Eu não sei. Eu não posso dizer exatamente quando. As eleições estão atrás da porta. E a gente... Questões de meses, nada mais, não mais. Sim.
Você falou em Mas não otimismo, necessariamente a gente... vai ser o novo líder. Uhum. Você falou de... sim. Você falou de esperança, a gente aqui no Brasil também está precisando desse despertar também do povo, assim, né? A exemplo dos nossos vizinhos aqui latino-americanos, a gente está precisando despertar também, assim como os israelenses. Mas é isso, a gente encerra então o episódio de hoje com um pouco de esperança e otimismo, né? Quem sabe? E te agradecendo muito, foi uma honra te receber aqui no nosso podcast, né, falar com você que acompanhou tão de perto todo esse processo como diplomata, mas também como humana, como uma pessoa, né, que teve um envolvimento tão pessoal e tão próximo com toda essa questão. Foi muito legal conversar e a gente aprendeu muito também hoje. Obrigada, Arevital, e até uma próxima. Super obrigada para vocês. E muitas saudades, como eu falei. Sim. Um beijo. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Oi, pessoal, eu sou a Anita Efraim, sou jornalista e essas são algumas das notícias do mundo judaico. Acho que o mais longo até aqui, mas vamos lá para não perder mais tempo. Para começar, uma dica cultural relacionada ao tema do podcast. Entre os dias 4 e 8 de outubro vai acontecer uma mostra de filmes relacionados à vida de Yitzhak Rabin. O IB vai exibir os longas Diários de Oslo e Rabin em suas próprias palavras. Esses dois filmes vão estar disponíveis gratuitamente na plataforma Cinebyte Dataflix, e Byte você escreve com Y. Depois do período de exibição, vai acontecer um webinar com o tema Quando o Cinema Encontra a História, com o diretor Erez Laufer e o professor Michel German. Quem tiver interessado, encontra mais informações nas redes sociais do IB. A próxima notícia do mundo judaico é sobre um novo podcast que está disponível para quem se interessar. Yair Netanyahu, o filho do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, começou um podcast e o primeiro convidado foi Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro. A conversa foi em inglês, o Eduardo elogiou o nome de Yair, que é quase a mesma coisa que Jair, né? Acho que vocês entenderam a piada, e garantiu que Israel tem nele, Eduardo, um amigo. Os dois também aproveitaram que estavam juntos para criticar a mídia. It's my pleasure to be here, my friend, and you have the most beautiful name of ever, Jair. I like Me and Dad have the same name. Então, quem quiser, tem 55 minutos desse papo entre os dois para você ouvir, tá disponível no YouTube, Apple Podcast, Spotify, enfim, tá lá, pode ouvir. E a gente também não pode deixar de falar do tiroteio que aconteceu na frente de uma sinagoga em Viena, que deixou uma pessoa morta. O primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, anunciou que o país está compartilhando aparelhos de inteligência com a Áustria. E segundo Netanyahu, ele conversou com o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, e garantiu que o povo de Israel está com a Áustria, abre aspas, contra a selvageria e contra o terrorismo islâmico, fecha aspas. Aproveito para lembrar, para quem ainda não ouviu, no episódio passado sobre a ascensão da extrema-direita, a gente falou sobre a retroalimentação entre terrorismo religioso e ideologias fascistas. Faz ainda mais sentido uma semana depois que o episódio foi ao ar. Para fechar, a gente tem uma grande notícia. Nós criamos um grupo no Telegram para a gente poder conversar sobre os temas abordados aqui no Eu Com Isso. E caso você esteja interessado em entrar, você pode mandar uma mensagem no Instagram do Instituto Brasil Israel pedindo o link. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau!